Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje a gente vai desmistificar de vez um dos pilares do desenvolvimento web, a sintaxe do CSS. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nisso, se você curte o nosso trabalho, já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com um amigo e o mais importante, comenta aí embaixo qual o próximo assunto que você quer ver por aqui. É essa troca que nos motiva a criar cada vez mais conteúdo de qualidade. Vamos ser sinceros. Quem nunca abriu um arquivo CSS pela primeira vez e pensou: meu Deus, que bagunça é essa? Parece um monte de código solto, sem pé nem cabeça, né? Mas calma, essa é só a primeira impressão. Existe uma lógica muito, mas muito simples por trás de tudo isso. A melhor forma de encarar o CSS é pensar nele como se fosse uma conversa, um diálogo mesmo. De um lado, a gente, a pessoa desenvolvedora, dá as instruções. Do outro, o navegador escuta e executa. Quando a gente entende como essa conversa funciona, tudo faz sentido. E a estrutura dessa conversa se apoia em 4 pecinhas, 4 blocos fundamentais. São eles que constroem absolutamente qualquer regra de estilo em CSS. Vamos dar uma olhada em cada um deles? O primeiro de todos é o seletor. Pensa no seletor como o ato de apontar o dedo para alguma coisa. É você dizendo para o navegador: ei, é naquele elemento ali que eu quero mexer. Simples assim. Olha só na prática como funciona. Nesse código, o H1 é o nosso seletor. Com ele, a gente está falando para o navegador: olha, todos os títulos principais da página, ou seja, todas as tags H1, vão receber o estilo que eu vou te passar agora. Ok, a gente já escolheu o elemento. E agora? Agora a gente precisa dizer o que fazer com ele. E é aí que entra a declaração. Cada declaração é uma instrução de estilo e elas sempre ficam guardadinhas ali, dentro das chaves. E o mais legal é que um seletor pode ter várias declarações. Nesse exemplo, a gente selecionou todos os parágrafos, as tags P, e dentro das chaves a gente deu 2 ordens. Uma para definir o tamanho da fonte, o font size, e outra para definir a cor, a color. Repara que cada instrução termina com um ponto e vírgula. É ele que separa uma da outra. Agora vamos dar um zoom na declaração. A primeira parte dela é a propriedade. A propriedade é basicamente o que da nossa regra. É a característica que a gente quer mudar. A cor, o tamanho, a margem, a borda e por aí vai. No nosso exemplo, a propriedade é font size. Com ela, a gente avisa o navegador que o que vai ser alterado é o tamanho da fonte. Mas a instrução ainda não está completa, né? Falta uma coisinha. Que é o valor. Se a propriedade é o que, o valor é o como. É ele que finaliza a instrução. Se a propriedade é color, o valor diz qual cor. Se a propriedade é font size, o valor diz qual o tamanho. Ele é o detalhe final da nossa regra. E aqui, o valor 18px fecha a nossa conta. Juntando a propriedade font size com o valor 18px, a ordem fica super clara para o navegador. O tamanho da fonte deve ser de 18 pixels. Pronto, agora ele sabe exatamente o que fazer. Beleza? Então a gente já viu as peças do quebra-cabeça separadas. Agora vamos ver como elas se encaixam para formar uma regra CSS completa. É aqui que a coisa fica poderosa. Essa tabela resume a lógica de uma forma perfeita. Primeiro, o seletor, como o H2, escolhe o elemento. Depois, a propriedade, como o color, decide o que vai mudar. E por último, o valor, como esse código de cor #2C3E50, define como vai ser o novo estilo. Seletor, propriedade e valor. É sempre essa ordem. E olha só um exemplo completão em ação. O nosso seletor é o H2. Dentro das chaves, a gente tem 3 declarações. A primeira muda a cor do texto. A segunda coloca uma margem de 20 pixels na parte de baixo. E a terceira deixa a fonte em negrito. Viu? Simples e direto ao ponto. Para essa ideia grudar na mente de vez, vamos usar uma analogia do nosso dia a dia que todo mundo vai entender. Pensa assim. Primeiro, você escolhe a gaveta que vai organizar, esse é o seletor. Depois, você decide o que vai guardar ali, camisetas, meias, cuecas, essas são as propriedades. E por fim, você define como cada item vai ficar. As camisetas dobradas em rolinho, as meias separadas por cor, esses são os valores. A lógica do CSS é exatamente essa. Certo, mas por que a gente está batendo tanto nessa tecla? Porque, pessoal, sem exagero nenhum, entender essa sintaxe é a chave para absolutamente tudo que vem depois no mundo do CSS. É o alicerce de tudo.
O ponto é o seguinte: quando você domina essa estrutura, você não só escreve código, mas você começa a ler e a entender o código de qualquer pessoa. Isso te dá confiança para consertar problemas, para criar um design do zero e, o mais importante, te dá a base para aprender coisas mais avançadas, como animações e layouts responsivos. No fim das contas, o objetivo não é decorar uma lista infinita de propriedades. O segredo é entender a lógica por trás. Quando essa ficha cai, programar em CSS deixa de ser um exercício de memória e se torna algo natural, que flui. Com essa base sólida, aquela barreira inicial do CSS simplesmente desaparece. E a partir daqui, essa conversa com o navegador fica cada vez mais fluida, mais precisa e, o melhor de tudo, muito mais divertida. E para a gente poder continuar trazendo mais conteúdos como este, quem puder e quiser dar uma força para o nosso trabalho, nós criamos um link no tipa.ai. Qualquer contribuição, por menor que seja, significa muito e nos motiva demais a continuar. O link está aí na tela. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.